Existem muitos segredos que envolvem a alimentação e eu tenho certeza que muitos deles você desconhece. Então fica aqui nesse vídeo e assiste até o final que eu vou desvendar um deles hoje para você. Oiê, amores da Nutri! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E se você não me conhece, eu sou a nutricionista Josiane Caldas, mais conhecida como a Menina Nutri. E é um prazer ter a sua companhia aqui. Eu já comecei esse vídeo falando que ia contar um segredinho para vocês sobre alimentação. Então, se você gosta de segredos, já curte aí esse vídeo para ajudar a Nutri. E se você não é inscrito, se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Afinal, aqui vai estar coberto de conteúdos legais voltados à alimentação. E se não for pedir muito, compartilha com seus amigos, com sua família e comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que está achando desse canal. E o segredo é que o ato de comer é um comportamento aprendido, ou seja, não nascemos sabendo comer. E eu posso te provar. Para isso, eu preciso que vocês venham comigo numa viagem no tempo. Lá quando tudo começou a acontecer. Exatamente, lá na barriga da mamãe. No momento que estamos lá na barriga da mamãe, nós temos nossa primeira experiência com o alimento. Só que é um pouquinho diferente da experiência que hoje temos com a alimentação. Por quê? Hoje nós temos contato direto com o alimento. E quando nós passamos por essa fase intrauterina, nós temos contato com o nutriente do alimento. Como assim, Nutri? Vamos entender. Normalmente nós ingerimos o alimento, comemos o alimento e ele passa por todo o sistema digestivo, é digerido, depois os nutrientes são absorvidos pelo nosso organismo. Basicamente é isso. Só que o que acontece quando a mamãe está grávida? Ela come o alimento que vai passar pelo sistema digestivo para ser digerido e no momento que o alimento é convertido em nutrientes que o organismo vai absorver, esses nutrientes são divididos, tanto para suprir as necessidades da mamãe, quanto para suprir as necessidades do bebê. E ele recebe esses nutrientes através do cordão umbilical. Entendeu a diferença? Então, esses nutrientes são interessantes, são importantes para a formação da criança, para o crescimento e desenvolvimento do mesmo, até chegar o momento dele nascer. Mas eu peço que vocês guardem aquela informação de que o bebê, quando está na fase intrauterina, é alimentado através do cordão umbilical, tá? Vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês guardarem essa informação. E aí chega o momento do bebê nascer. Qual é a coisa que acontece quando o bebê nasce? É cortado o cordão umbilical. E agora? O cordão umbilical era quem oferecia os nutrientes para o bebê. Era quem oferecia a alimentação para o bebê. Então ele só conhecia essa forma de receber o nutriente. Hoje nós sabemos que nós nos alimentamos através da boca. Mas naquele período, quando o bebê estava lá na fase intrauterina, ele era alimentado através do cordão umbilical. E esse cordão umbilical fica conectado no umbigo, ou seja, não utilizava a boca. Então o bebê não sabia, vamos dizer assim, que ele precisava da boca para se alimentar. É depois do nascimento que ele começa a ter essas experiências diferentes, experiências novas, usando a boca para se alimentar. Então, se antes ele não conhecia essa forma de se alimentar, será que ele sabe como fazer isso? Lógico que não. É quando a gente começa aí já na amamentação. Então ele começa a perceber, começa a entender, começa a aprender que ele precisa da boca para se alimentar. E aí é apresentado o seio da mamãe para ele mamar. Então ele começa a entender que ele precisa fazer movimentos com a boca para sugar o alimento. Então esse é o momento que o bebê aprende a se alimentar com a boca, tá? Então aí começam os movimentos de sucção. Então esse período exige um aprendizado. E aí você já consegue entender mais ou menos o porquê que eu disse para vocês que o ato de comer é algo aprendido, que nós não nascíamos sabendo comer? É justamente por isso. Mas o aprendizado não acaba por aí. Até porque durante a amamentação, todos aprendem, tanto o bebê quanto a mamãe. O bebê aprende que ele precisa usar a boca, como eu já falei, para se alimentar. Ele aprende como posicionar juntamente com a mamãe a boca no seio da mamãe para que aquele leite saia. A mamãe precisa aprender a postura adequada
no momento da amamentação, tanto a postura dela quanto a postura do bebê. Precisa aprender como é que faz a pega correta da boquinha do bebê no seio, para evitar que haja complicações durante a amamentação, que eu sei que muitas mulheres sofrem nesse momento, ou seja, a amamentação nem a mamãe nem o bebê nasce sabendo. Então é um processo onde exigem técnicas e exige muito aprendizado. Mas vamos voltar lá ao nosso bebê, né? Que aprendeu recentemente que ele precisa da boca para se alimentar. E aí, com o passar do tempo, ele foi ganhando prática, né? No processo de amamentação, então ele se sente já confortável com aquele método, com aquela forma de se alimentar. Porém, chega um momento que ele precisa aprender uma coisa nova. Ele precisa aprender que não existe só o leite materno, mas que existe uma diversidade de alimentos que vão ser apresentados a ele. E esses alimentos têm consistências totalmente diferentes, são inúmeras e são bem diferentes da consistência do leite materno. Tem formas, cores, aromas totalmente diferentes. E que além da boca, ele vai começar a utilizar, as mãos para isso. Até porque a gente precisa pegar o alimento e levar à boca, não é isso? Então ele começa a aprender que você precisa usar outra parte do corpo para se alimentar, além da boca. E aí vocês conseguem compreender, perceber que o ato de comer é algo muito mais complexo do que se imagina? Vocês conseguem perceber que é algo realmente aprendido? Então, muitas vezes nós exigimos muito de nós mesmos, né? No caso de mães, né? No caso das mães, de saber amamentar, de saber introduzir uma alimentação nova para o bebê. Muitas vezes exigimos também demais do bebê, que ele entenda e compreenda, que ele saiba comer, saiba mamar. As coisas não funcionam assim. É um comportamento aprendido e tudo que a gente aprende leva um tempo, é um processo e que exige paciência, exige tempo, carinho e amor e autocuidado, principalmente por parte das mamães, que muitas vezes criam muita expectativa para esses momentos e começam a se cobrar demais e se frustrar ao longo do caminho quando as expectativas delas não são alcançadas. O que vocês precisam entender, e eu vou repetir, que o ato de comer é algo aprendido, são experiências que são vividas aos pouquinhos, são passos de cada vez. Nós não nascemos sabendo comer, seu filho não nasceu sabendo comer. A influência da família e principalmente dos pais é de extrema importância para o desenvolvimento daquela criança, para que ela aprenda como se alimentar, do que se alimentar. Então são pontos cruciais, são pontos chaves, porém exige um tempo, é um processo. Então, meu conselho hoje para vocês, papais e mamães, é que entendam que a alimentação é um processo intenso de aprendizagem. Hoje eu só trouxe 3 momentos da fase da alimentação do ser humano, que foi lá no período intrauterino, na amamentação e na introdução alimentar. Mas essa aprendizagem não acaba por aí. Existem etapas, existem momentos, existem fases de desenvolvimento que o seu filho pode estar passando, que você precisa compreender, mas independente do momento que ele esteja da alimentação, ele está em fase de aprendizagem. Independente se ele é uma criança ou um adolescente, ele está numa fase de aprender. E muitas vezes a falta de informação, muitas vezes não saber entender o processo, a fase de desenvolvimento que o seu filho se encontra, pode causar alguns desconfortos quando falamos em alimentação. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa se desesperar, que você não está sozinho, você não está sozinha nesse momento. Existem profissionais da área de saúde, que no caso são os nutricionistas, que podem ajudar vocês a passar por essa fase de forma muito mais leve e muito mais tranquila, te ajudando a entender todo o processo e como caminhar nessa longa trajetória que é a alimentação. E esse vídeo fica por aqui hoje, mas eu já te adianto que trarei muito mais segredos sobre alimentação. E se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a alimentação do seu filho, da sua família, deixa aqui nos comentários que pode gerar conteúdo aqui para o nosso canal. E eu espero que esse vídeo de hoje faça uma diferença
na alimentação da sua família, que você consiga compreender melhor que existem fases, existem momentos, existe todo um processo de aprendizagem quando falamos em alimentação. E assim facilite o seu convívio com a alimentação e o convívio da sua família com o alimento. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijinhos!